Olá, querido e querida, sejam bem-vindos ao nosso movimento Consciência Hebraica. E você já sabe, hoje no Consciência Hebraica é dia especial. Hoje é dia das nossas parábolas de Jesus. E vamos entrar numa verdadeira viagem, porque nós vamos ver a parábola dos talentos e a parábola das minas. E é um texto extraordinário, nós vamos ter vários encontros. Estamos no episódio 35 e essa é a primeira parte, dia 21 de fevereiro do ano de 2021. Seja bem-vindo nesse espaço, é um momento muito especial. A parábola dos talentos e a parábola das minas. Aqui não é o mino e a mina, né? As minas pô, os minos pá, não. É um outro tipo de mina que a gente vai esclarecer. Mas essas duas parábolas são extraordinárias, falam muito acerca da evolução cósmica do ser humano, do potencial e de leis de liberdade, responsabilidade, enfim, um grande resumo da vida e da existência humana no cosmos, no planeta Terra. Então convido você a fazer, nós vamos fazer com tranquilidade, porque são textos longos, duas parábolas extraordinárias, e nós vamos ver primeiro uma, depois ver a outra. Elas são parecidas, mas tem pontos muito interessantes que vale a pena fazer a jornada das duas parábolas para nós destacarmos as diferenças. Vamos começar em Mateus, onde temos a parábola dos talentos, e depois vamos para Lucas, que tem a parábola das minas. Então vamos iniciar a nossa jornada, sempre nos ventos do Consciência Hebraica. Nós tratamos um pouquinho do porquê Consciência Hebraica, né? Das 4 potencialidades humanas, físico, emocional, mental e essencial, a essencial é a que se destaca. São 4 expressões que advêm dela, né? A própria consciência, por isso a importância da nossa espiritualidade, e em consequência da consciência, o arbítrio, a vontade e a maior de todas, a interligação do amor. Né? O hebraico para nós representa a espiritualidade humana, o universal, é como a música clássica, a filosofia, que apesar de terem sido produzidos por um povo, pertence a toda a humanidade. O judaico é que é mais o local, a Palestina e todos os conceitos ali dentro da sociedade que foram historicamente desenvolvidos. Então, para nós, consciência hebraica representa a espiritualidade da própria humanidade. Né? Sim, Jesus foi muito apresentado à grega, há uma influência do helenismo muito forte, nos pais da igreja, Agostinho, Aquino, Lutero, tiveram essa influência, e nós queremos um Jesus mais hebraico. Nosso movimento procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. E aqui você vai ver por que parábolas e metáforas de Jesus não têm comparação em nada que foi produzido na literatura e no pensamento universal. Se você olhar o curso até o final, você vai concordar comigo, tenho quase certeza. Desejamos a você uma boa viagem no nosso jato hipercósmico rumo ao infinito. Parábola dos talentos e das minas. Quais conceitos vamos ver? O potencial e a atualização deste potencial, né? Nossa participação na realização divina. Olha, aqui já começam assim, pontos importantíssimos do que nós vamos ver aqui. Ao nascer, ao respirar, ao exercer vida consciente, ao ter arbítrio e ao carregar um potencial gigantesco dentro de si, que é o que todo ser humano tem e carrega,
independente dele estar num palácio como um rei, ou dele estar numa sarjeta, todo sujo, imundo, passando fome. Mas este potencial do qual nós estamos tratando, ele pertence à vida humana e está em todo ser humano. Ao carregar essas potencialidades, esse arbítrio, essa vontade, essa capacidade, evidentemente, queira você ou não, saiba você ou não, tenha interesse você ou não, concentre toda a tua energia nisto ou despreze isto, há uma consequência. Se você fosse um mineral, uma pedra, uma montanha, se você fosse uma planta, se você fosse um animal, do reino animal, não animal hominal, que é uma outra categoria, tudo bem, mas ao ser um animal hominal, estar na categoria humana, você entra na grande proposta, amorosa, sagrada, divina, um potencial gigantesco que o homem tem. Agora, você pode virar as costas para isso. Essa parábola vai alertar a mim, a você, a todos nós, acerca desse potencial. E aí, olha, a impossibilidade de neutralidade diante da vida e do seu propósito. Então, assim, aqui não dá, não tem em cima do muro, né? Nós já comentamos que a vida, ela necessita de resposta, ela necessita de responsividade, né? E, evidentemente, responsabilidade é o que advém daí. Então não há como você não participar. Ao nascer, ao exercer arbítrio, você está participando. Agora, esta liberdade imensa que nós temos, né? Então a liberdade e o arbítrio e a consequente responsabilidade. Né? Então, ao ser humano, né, você poder ter um potencial maravilhoso, né? Ao você poder escolher, tudo isso gera uma responsabilidade. E você precisa realizar, né, este potencial. Não há como você fugir disso. E a parábola vai tratar de todas essas consequências, né? Um outro conceito que nós vamos ver, olha só, esclarecimento entre graça ativa e graça displicente, né? Nós, seres humanos, somos incríveis, né? Nós adoecemos e damos vida a tudo que está ao nosso redor, né? Podemos fazer uma coisa ou outra, ou mais uma e mais outra. A graça divina é um conceito do novo, da nova consciência que há em Cristo, né? A graça, o amor, a compaixão, a misericórdia estão em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas, evidentemente, Jesus foi o homem que pôde tratar desses assuntos, né, elevar esses conceitos à máxima potência. Então, ele pôde dizer a respeito do amor e da graça divina como nenhum outro. Então, há uma graça que está disponível para você. Agora, como novamente tudo está numa relação de liberdade e responsabilidade, você pode ter uma atitude de total displicência em relação ao amor, à graça, à misericórdia, à compaixão. Evidentemente, ao não considerar nada disso, ou a tomar uma atitude de displicência, essa graça, toda essa compaixão, todo este amor, vai ter uma consequência. A consequência não é alguma coisa que venha de fora para você, mas é uma consequência da atitude que você gerou dentro de você. Como se você pudesse abraçar a vida ou abraçar a morte, mas não há campo neutro. Ao não abraçar a vida, você beija a boca da morte, beijo apaixonado.
Então, tudo isso veremos na nossa parábola, né? Misericórdia, compaixão, como salvação humana. Você vai ver algo assim impressionante, né? As nossas igrejas normalmente colocam os seus pontos de salvação relacionados a dízimos, a ofertas, a você fazer determinadas declarações ou rituais. E você vai ficar espantado. Jesus, nessa parábola, trata acerca disso de uma maneira totalmente diferente. Ele vai falar acerca do exercício da mesma compaixão, misericórdia e amor que nós somos alvo, né? Que nós estamos possibilitados a ela, né? Recebendo, envolvidos na graça, no amor, na compaixão divina. Da mesma maneira, nós devemos refletir essa graça, essa compaixão e esse amor em relação ao nosso próximo, aquele que está realizando conosco, né? E às vezes isso não acontece, né? Vamos ver um texto em Paulo e Isaías para conceituarmos bem a graça e o esforço na divindade, em Cristo, né? E o conceito de tormento eterno, sofrimento eterno e da segunda morte, né? Nós temos tratado um pouquinho desse assunto aqui. Você vai ver que essa parábola fala isso, dá uma ênfase nisso, e nós vamos aprofundar um pouquinho. Então segura aí firme, né? E venha conosco nesse nosso estudo. Bom, o tema que nós elegemos aqui, né, são vários temas nessa parábola que podem ser atribuídos, mas o poder do arbítrio e as consequências em graça pareceu ser um título que abarca bem o tema dessa parábola, né? Lá em Mateus 25, 14 a 46, e também a das minas está em Lucas, capítulo 19, de 11 a 27. Parábola dos talentos e das minas, né? Bom, nós sempre colocamos, não há uma única explicação, nem uma melhor, são perspectivas, nós vamos dar a nossa, né? Nunca o símbolo corresponde perfeitamente ao simbolizado, as parábolas sempre têm imperfeições, defeitos, porque ela é algo do tempo, descrevendo muitas vezes coisas atemporais. Nós sempre fazemos uma sequência, né? Vemos o tema do reino, no caso aí o poder do arbítrio e suas consequências em graça. Vamos ver o contexto, vamos fazer a leitura, vamos ver se tem algum termo que a gente precisa entender um pouquinho mais, vamos compreender a história e vamos fazer comentários. E aí tem o nosso símbolo e simbolizado, que é a cereja do nosso bolo da parábola, né? Bom, o contexto em Mateus, essa parábola está no meio do chamado sermão profético, que é um discurso que Jesus descreve o Apocalipse, né? Um mini Apocalipse de Jesus, o completo depois está lá com João, no último livro da Bíblia. No caso de Lucas, essa parábola é colocada antes, um pouquinho antes, está a conversão de Zaqueu, ali na região de Jericó. Ele era um dos chefes, né, um principal chefe dos publicanos, um homem muito rico. É uma passagem interessante você conhecer. E após está a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aquela que ele entra no jumentinho, né, que faz a entrada triunfal, onde ele é aclamado praticamente rei de Israel, né? Então é nesse contexto que essas parábolas são aplicadas, ok? Olha, então um esclarecimento para a gente entender a história, né? Uma ideia de valores monetários, porque tanto talento e mina são valores financeiros. Então Jesus usa o dinheiro, usa o poder do ouro, da prata, para fazer um comparativo entre este potencial que está no ser humano, que é um potencial essencial, que não é visto, né, com algo que é bem concreto, que é bem material, no caso o ouro, a prata. Então, para a gente entender um pouquinho mais o que são esses valores, né, olha, o denário, né, o denário é uma moeda de prata romana,
e equivalia mais ou menos a um dia de trabalho, né? Então, dependendo da sociedade, né, aqui no Brasil nós temos um valor para o dia de trabalho, Estados Unidos, Europa, mas você, na tua realidade, você pode mais ou menos considerar o que é um dia de trabalho. Evidentemente, um dia de trabalho especializado custa muito mais caro, um dia de trabalho mais comum, né? Então, não é possível a gente precisar, mas para você ter uma ideia do que significam esses valores, está aí mais ou menos aproximado. O denário é uma moeda de prata romana que valia um dia de trabalho. A dracma é uma moeda grega, também de prata, e também mais ou menos valia um dia de trabalho na Grécia, né? Aí tem o asse, ou ceitil, que é uma moeda de cobre que valia um sexto do denário. Ou seja, né, se você pegar aí, considerasse R$ 60, valeria uma sexta parte, né, desse valor. Ou se você considerar R$ 100, então você divide em 6, né, e o asse ou ceitil era um sexto. Então era um valor bem menor. Se pegar um dia de trabalho dividido por 6, dependendo do dia que você considerar. Aí nós temos o stater, que era uma moeda de ouro grega, e ela valia 4 dracmas, então aproximadamente 4 dias de trabalho, né? Você conseguia um stater. E aí nós temos a mina, que é usada na parábola, ela valia 100 dracmas, então seriam alguma coisa aí como quase 4 meses de trabalho, 100 dias de trabalho, né? E por último o talento, que era uma medida que ela valia como um tipo de peso, né? Ela podia ser talento de cobre, de ouro, de prata, e aí dependendo da região ela podia ir de 34 quilos, então de ouro, ou 34 quilos de prata, até 40 ou 60 quilos. Então, aí ficam os valores para você ter uma ideia: denário, dracma, ácio, ceitil, stater, mina e talento. Ok? Com isso a gente tem uma pequena ideia, talvez esclareça um pouquinho mais para você aí o texto. E agora a gente vai partir para a leitura, né? Vamos ver alguns termos, até já ajudamos aí um pouquinho com os termos monetários, né? Vamos entender a história e vamos fazer alguns comentários iniciais, né? Então, parábola dos talentos, nós vamos ver primeiro a dos talentos, depois das minas, né? E a dos talentos, em Mateus 25, 14 a 46, começa assim: porque isto é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Bom, aqui nós já começamos com algumas coisas que são bem interessantes, né, que se repetem. Eu costumo sempre colocar para vocês que a figura de Deus, a figura da divindade, ela é sempre colocada como ausente por Jesus. Ou está dormindo, ou está viajando, ou partiu, ou não tá, nunca está na cena. Tá? E nós comentamos aí com você, que talvez siga o nosso trabalho, né? Aliás, se você não pegou os outros estudos, entre lá no Consciência Hebraica, no YouTube, que é a nossa rede mais completa, ou no Telegram, que você também acessa todos os arquivos antigos, né? Quando você entra num grupo do Telegram, também tem o mesmo nome, Consciência Hebraica, e aí você pode acessar os outros estudos. Se você não acessou, lá no Consciência Hebraica do YouTube tem inclusive várias playlists, né? Tem essa do Parábolas de Jesus, tem o Amanhecer da Consciência Hebraica, tem o Apocalipse de Jesus, tem o Consciência em Gotas, você pode acessar várias playlists lá, o Infinito Amor, que está numa linguagem mais jovem, então você pode ali, tem bastante material. Nós comentamos sempre que a questão da divindade, né, de Deus, da figura de Deus estar ausente, é o que permite o arbítrio humano.
ou seja, você tem a liberdade de poder agir, porque não tem um anjo em cima de você, ou não tem uma coluna de fogo em cima de você toda hora vendo o que você faz. Então Jesus sempre coloca a divindade, Deus, como ausente do plano do que está acontecendo, do teatro humano do que está acontecendo. Então, de maneira que o homem pode considerar que essa divindade existe, que ela não existe, que nunca ouviu falar e nem vai ouvir falar, não quer saber, né? Aí a gente vê os poderosos, os líderes da terra, né? E uma grande parte das pessoas agindo como se não tivesse nada, né? Deus é uma mentira, criaram essa história de divindade para enganar as pessoas, etc. Eu mesmo cheguei a pensar isso na minha juventude, adolescência, juventude, né? Então, nós somos livres, você pode blasfemar, xingar, viver do jeito que você quiser, né? As religiões normalmente colocam consequências. Se você agir dessa maneira, vem um raio na tua cabeça, se você agir assim, você fica doente, teu filho morre, tem um acidente de carro. Mas o Evangelho não trata as coisas dessa maneira, né? Jesus fala, porque meu Pai faz com que o seu sol brilhe sobre os justos e sobre injustos, e que a sua chuva caia sobre os justos e sobre injustos também. Agora, o fato de que durante um determinado período, né, não há uma consequência imediata, não significa que a divindade não é real, que ela não existe, apenas que ela se ausentou para permitir que nós descobríssemos quem verdadeiramente somos. Porque a questão não é que ela saiba quem nós somos, porque ela sabe de tudo. A questão é que o seu amor e a sua compaixão permitem a que você descubra o que você é, o que você quer, para onde você vai, o que você está construindo. Então, este é o ponto central dessas ausências, né? Então, olha aqui, porque o reino dos céus também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Ora, quem são os servos, né? Então você vai aí estudando, vai criando o teu símbolo e o teu simbolizado, né? Que recebem os bens desse Senhor que vai se ausentar. E ao receber algo, há como você não ter responsabilidade alguma? Não há, né? Então, por aí começa a nossa parábola, e você vai já entendendo. A um deu 5 talentos. Olha, então se for lá 60 quilos, né, de ouro, vamos dizer assim, aí você vê 5 talentos, 300 quilos de ouro, né? 6 vezes 5, 30. Então, 300 quilos de ouro. A outro deu 2 talentos, e a outra deu 1 talento. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Bom, aqui nós já temos alguns conceitos teóricos, né, que muitas vezes são discutidos na humanidade. Nós temos aquele conceito de que democracia é aquela divisão igualitária, tudo tem que ser exatamente igualzinho para todo mundo, etc. Só que nós olhamos para a realidade, não é nada disso. Isso é bom nas nossas teorias, né, sociológicas, políticas, mas a realidade não é assim. As coisas são diferentes. Aliás, o que dá beleza na vida é o fato de não ser tudo automático, que nem robôs e máquinas, né? Tudo certinho. Só olha o céu. Pensou se fosse cada estrela, uma num quadradinho, tudo ia ser uma monotonia, né? Não, é sempre tudo diferente, é tudo sempre aleatório, né? Tudo sempre tem essa dimensão probabilística, este campo aberto, né? Isso é o que torna a vida incrivelmente complexa e interessante. Então aqui a parábola ela não entra em questões do porquê que não foi dado o talento igual. Diz apenas o seguinte: existem potenciais, capacidades, condições diferentes. E evidentemente vão se retirar disso situações e responsabilidades e condições diferentes também.
Então, é maravilhoso isso nessa parábola, porque ela já nos tira de uma série de teorias falsas, enganosas, onde a gente quer fazer as coisas todas iguaizinhas, direitinho e etc. E a vida não é assim, a realidade não é assim, as coisas não funcionam assim. Então, a parábola já nos traz esse contexto. Cada um segundo a sua capacidade. Quem tinha mais capacidade recebeu mais, menos, menos. Ora, e quem julga isso? A divindade? Ela conhece a todos, ela é que criou todos. Né? E ausentou-se para longe. Olha, sempre a ênfase da divindade está retirada. Né? E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Ora, veja, você recebeu algo, né? Você está livre para poder agir, então você vai agir, vai trabalhar, vai realizar, vai operar. Evidentemente, nada disso foi feito de você para com você mesmo. Você não é o autor disso. Você é coparticipante disso. Quem deu o talento, quem deu a potencialidade, foi o Senhor dos talentos, o Senhor das potencialidades. Então, tudo vem dele, né? Nesse sentido, ao conceito de graça. Né? Você recebeu aquilo. Ele não cobrou nada de nenhum dos servos para dar os talentos para eles. Simplesmente deu os talentos. Agora, os servos vão agir acerca dos talentos. Não há quem nasça e fique simplesmente paralisado a vida toda, a não ser por uma grave deficiência. Então a vida é atividade, a vida é realização, a vida é movimento, a vida é trabalho. Isso é natural, né, da vida humana, do ser humano. E é o que a parábola trata. E o que recebeu 5, negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebeu 2, granjeou outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, alguém aqui decidiu sair do jogo. Pegou o talento, cavou um buraco, enterrou o talento. O que você está fazendo com o teu talento? Você está negociando com ele, agindo sobre ele, movendo ele, ou você enterrou? Por que você enterrou? Depois nós vamos ver que ele vai dar outras características de quem enterra o talento. Ocultou o talento. Então, cosmicamente, isso tem uma consequência. Você recebeu algo da vida, tem um potencial dentro de você, você tem inteligência, você tem amor, você tem sentimentos, você tem o teu corpo, saúde, vitalidade, tudo. O que você faz com tudo isso? O que é que você está fazendo? Você está evidenciando, você está colocando em uso, você está aplicando, você está enterrando o teu talento? Essa é uma pergunta que o cosmos, que a vida faz para você. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Ora, o pessoal não quer saber de prestar contas. Na maioria das vezes as pessoas não gostam de prestar contas, mas gostam de receber as coisas. Aqui fala em muito tempo depois. Então, não é uma coisa imediata, né? Mas há uma consequência. A liberdade, há potencial, há valor que foi entregue a você. Pega o teu corpo, a maravilha que é o teu corpo, músculos, ossos, células, todo o teu sistema nervoso, tua capacidade de ver, enxergar a vida, reagir. Maravilhoso. Isso não resulta em nada, isso não significa nada, isso não vale nada, isso não deve ser feito nada. O que você vai fazer com isso? Vai para o pancadão? Vai para desperdiçar, gastar tudo isso
sem trabalhar com o potencial, só para os sentidos, só para o dinheiro, só para os valores materiais, né? Sem consequência alguma, sem resultado algum, para nada. Então, a parábola vai tocando com a gente, vai despertando o nosso interior, descrevendo o que nós temos. Então, no 20, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ora, veja que para este Senhor, não importa se é 5 talentos, se é, nós aqui avaliamos 300 quilos de ouro, é muito ouro, mas para esse Senhor isso não vale nada, não é o valor, ele é o dono de tudo. Mas ele entregou para você, que é servo. Muita gente que não gosta muito de ser servo, né? Mas então, você quer ser senhor? Você pode ser. Seja senhor das potencialidades que te foram entregues, mas não há um senhor da vida? Não há nada, não tem nada, é tudo mentira, fantasia, ilusão, tá bom. Você considera assim? Você olha para a criação, olha para o universo, 15 bilhões de anos-luz, toda essa harmonia de um complexo fantástico, de um vírus ao sistema nervoso humano, de um átomo até as galáxias mais profundas. Você acha que tudo isso é obra do acaso, que é só matéria, que tudo isso acaba e que não vale nada? É assim? Você considera isso uma boa avaliação da vida e da realidade? Pelo teu intelectualismo, pelos teus muitos cursos universitários, pela tua riqueza, ou pela tua beleza, juventude, etc, etc, etc. De que lugar você está fazendo esse juízo, essa avaliação? Então, aqui, olha, o Senhor está colocando 2 atributos aqui no servo. Olha, bondade é um servo bom, também um servo que tem fidelidade. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, não dá para nós concebermos o que é o muito para esse. Se 300 quilos de ouro para esse Senhor não é nada, o que é o muito deste Senhor que você vai gozar, que você vai vivenciar, que você vai... Então, há um potencial de vida maravilhoso, gigantesco dentro de você. E se você virar as costas? Se você não tiver interesse algum, não ligar. Quem não beija e abraça a vida, beija e abraça na boca a morte. Não há neutralidade, não há em cima do muro. Então, fica aí as reflexões da parábola. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui com eles granjei outros 2. E disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você vê que este Senhor não está preocupado em finanças, não é se a pessoa deu para ele tantos talentos ou menos, ele tem tudo, para ele é sempre pouco, não está preocupado. Ele está preocupado com a atitude, com a resposta, com aquilo que foi escolhido pelos seus servos, pelas suas criaturas, né? Então, fica a dica. E a parábola continua. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, tu ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Bom,
aqui nós temos alguém que tem uma visão desse Senhor, é a forma como ele enxerga. Os outros dois não consideraram isso. Trabalharam, valorizaram o seu Senhor. Este já tem uma ideia completamente diferente. E ele, então, como é que ele vê esse Senhor? Como um homem duro. Ceifa, não ceifa, mas colhe. Não semeia, ceifa, mas colhe. Né? Ajunta, onde ele não ajuntou, ele quer que aquilo seja dado. Então, ele está olhando para o seu Senhor ou está olhando para o seu próprio interior? O que você avalia? Agora, se esse Senhor entrega algo, ele vai receber a mesma coisa que ele entregou? Ou ele vai querer algo diferente? Que haja uma responsividade? O que você acha justo? Se você fosse o Senhor e entregasse, mas esse servo, ele acha que o seu Senhor é um homem injusto. Então ele está falando de si mesmo ou está falando do seu Senhor? Por quê? Porque ele ceifa onde não semeou, ele ajunta onde não espalhou. Olha aí. Então, demonstra a atitude humana, né? Como nós enxergamos. O universo, ele é responsivo, né? Ele responde ao que você projeta sobre ele. Então você, de um certo sentido, você tem liberdade criativa. Você também é um criador. A divindade divide com você o potencial de geração de vida ou de morte, de construção ou de destruição. Isso é dado a você, dado a mim, dado a nós. Uma pedra não recebe isso. Uma planta não recebe isso. Um animal não recebe isso. Apesar de que a plantinha, ela recebe lá uma sementinha, ela é uma semente, ela desenvolve, ela produz flor, fruto, ela entrega algo. Ela tem um potencial. Ela entrega uma atualidade. O animal também faz isso, mas tudo automático, mecânico, compulsório. Mas o ser humano não é compulsório. O ser humano é opcional, o ser humano é livre. Uma árvore não escolhe, ela tem que entregar. Se ela tiver condição, ela entrega. Mas e o ser humano? Você está lidando com a tua vida, com as coisas. E a parábola continua. E é atemorizado, ou seja, com medo, né? Escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Ora, havia ignorância? Aquele senhor semeou potencial, mas ele vai colher potencial? Não, isso foi o que ele semeou. Ele semeou uma potencialidade, mas ele quer uma atualidade, ele vai colher. E o servo sabia disso. Esse servo está bem consciente. Sabe o que essa parábola começa a nos sugerir? De que no fundo, toda pessoa humana sabe. Mas eu sou ateu, eu sou niilista, eu sou cético, eu sou agnóstico. Tudo bem, mas você está sendo em relação a algo. Lá no fundo, no íntimo, no profundo, você não sabe, você não sente, não tem uma intuição de que a vida tem um propósito, tem uma missão. Não tenho nada. Você está projetando o nada, a morte, o fim de tudo. Se você colher isso, fica aí, reflita com a parábola. Então, ele pega com as próprias palavras: devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros.
Veja que tem até uma atitude aí, né, que o servo poderia ter tomado, se ele não quisesse ter o trabalho intenso, podia ter aplicado o dinheiro. E naturalmente, um dinheiro potencial, ele pode gerar vida, trabalho, produção. Se ele fica estacionado, parado, congelado, né? Bom, com dinheiro pode ser, mas no potencial humano não pode. Na parábola aí fica claro que o ser humano tem um potencial e que a vida necessita que ele o desenvolva. Né? Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. No nosso último encontro nós vimos o que significa o número 10, né? Porque a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Bom, nós vamos trabalhar essa frase de maneira fantástica, não agora. Ela vai coroar o final da nossa parábola, vai ser o nosso último slide. Mas é mística, é estranha essa palavra, né? Porque a qualquer que tem, lhe será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, olha, mas se não tem, como é que vai ser tirado o que não tem? Fica para você refletir aí. Ao final, nós vamos ver de uma maneira incrível o que significam essas palavras. Né? E continua o texto dizendo assim: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então tem uma consequência? Tem a consequência, mas aqui é colocada a consequência do Senhor de fora mandando a pessoa. Mas na verdade quem se mandou para as trevas exteriores não foi a divindade. Foi a própria pessoa, ela que escolheu a morte, ela que escolheu. Você percebe como é posto de fora, mas na verdade é uma resultante de dentro, né? O que você está fazendo está resultando dentro de você em uma qualidade. E é isso que precisa ser compreendido. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha, aqui nós vemos que esta consequência final, agora este encontro de expectativas, né? Porque nós vamos ver que na parábola o Senhor de todos esses talentos é a divindade, depois a maior representação da divindade visível é o seu Filho máximo, é Jesus, o homem que realiza tudo isso e que está nos alertando. Então ele agora diz, olha, há um momento na história humana onde vai haver algo que vai acontecer e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Agora você vê, um bode, uma ovelha, não é por fora, o bode é por dentro, né? E ali já está bem definida essa qualidade. Quando esse pastor aparta uma resultante. Agora você tem dentro de si dois potenciais. Neste estágio, aqui ele está falando do estágio final. Você tem um potencial de ser bode dentro de você. E você tem um potencial de se tornar uma ovelha. E você tem que fazer a escolha. Você já está fazendo a escolha com a tua vida, com aquilo que você decide. Então, a resultante final não vai ser de mescla. Hoje você tem uma mescla. Né? Você tem o potencial ovelha e o potencial bode. Agora, na vinda, lá no processo final, você se tornou uma coisa ou outra. É isso que às vezes é difícil entender na parábola. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado
desde a fundação do mundo. Isso é propósito, isso é missão, isso é direção, isso é sentido, isso é virtude, isso é um pulsar da vida. O reino está preparado, há um potencial enorme, você está sendo convidado, a vida te entregou, você não pode enterrar o talento. Então você precisa responder, né? Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Ora, você vê aí, né, Jesus está dando um roteiro que nós não prestamos atenção, e muitas vezes mesmo a nossa religião cristã não presta atenção. Você viu Jesus aí falando em dízimo, em oferta, em igreja, em título de igreja, em porta de igreja, em alguma coisa que a religião normalmente cobra? Ele falou aí em aspectos morais, né? Falou em quê? Presta bem atenção na lista que ele promoveu, né? A compaixão, o amor, a misericórdia, a graça, a alegria, a paz, né? A sensibilidade em relação ao humano. Então, a lista que Jesus coloca de qualificação é uma lista que nós devemos prestar bem atenção, porque às vezes nós ficamos mais no aspecto da religião externa, né? É o dízimo, é a oferta, é a campanha, é o jejum, é a oração, é tudo, mas como é que está o nosso coração, nossa compaixão, nossa misericórdia? Como é que está a nossa capacidade de repartir, de nos doarmos, né, em relação ao nosso próximo? Às vezes com o nosso tempo, às vezes com os nossos bens, às vezes com aquilo que possuímos. Então isso tudo nos confunde, né? Coloca aqui, olha. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E qual que é a lista que Jesus faz? É a lista contrária, olha lá. Porque tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestistes. E enfermo, e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, sede, estrangeiro ou nu, enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então ele responderá dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizeste, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Muito bem. Bom, antes de entrarmos no símbolo e no simbolizado, acredito que hoje essa primeira da parábola e do seu texto, a gente comentar os elementos, saber os valores, está suficiente, né? Acredito que você tem bastante material para refletir. Não perca na semana que vem a continuação dessa parábola. Nós somos um movimento Consciência Hebraica, estimulamos a que você nos visite nas nossas redes sociais, inscreva-se aqui no nosso canal, indique o nosso canal para alguém, deixe o seu like, faça algum comentário aqui no nosso texto, se você gostou do estudo, se foi útil a você, visite-nos no YouTube, no Consciência Hebraica, também lá no Telegram, com o mesmo nome, Consciência Hebraica, e nós estamos melhorando as nossas redes no Instagram e Facebook, mas você pode nos achar lá também. Nós esperamos que a vida infinita promova em você
um despertamento de consciência. Desejamos a você a paz, o Shalom Adonai, o Salem Aleikum. Esperamos que a vida infinita cubra a tua consciência e te estimule a vida, ao amor, porque é isso que ela faz. E nós nos encontraremos aqui na semana que vem para continuarmos com a nossa parábola. Até lá.